Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 32. Eu vou ler o texto que diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai Santo, a Tua palavra bendita foi lida e neste instante será pregada. E nós sabemos, ó Deus, que sem o auxílio do Teu Espírito não há exposição fiel, não há compreensão correta. Dependemos, Senhor, totalmente de Ti, neste instante em que paramos para ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, abrir os olhos do nosso coração. Que venhamos, Pai, a contemplar Cristo Jesus, o nosso Redentor, exposto no Evangelho, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, Senhor, em nome e por amor de Jesus, o Salvador. Amém. Meus irmãos, na semana passada, eu falei acerca dos versículos anteriores aqui, da Epístola de Paulo aos Romanos, e mostrei que Paulo está escrevendo a estes irmãos e falando da sua prontidão para pregar o Evangelho em Roma. Ele entendia que isso era um dever que ele tinha. Como eu mencionei, Paulo não conhecia a igreja de Roma, ele conhecia alguns irmãos que ali congregavam. Provavelmente esses irmãos foram conhecidos por Paulo
por ocasião da dispersão, muitos judeus se conheceram e voltaram agora para os seus locais, e é por isso que Paulo nomina muitos destes irmãos lá no capítulo 16, já que Paulo não conhece a igreja, mas no fim do capítulo 16, ele cita nominalmente vários e vários irmãos. Pois bem, Paulo está dizendo que ele entende que tem um dever aqui de pregar o evangelho naquela cidade. Ele queria compartilhar o evangelho em Roma, por entender que ele edificaria os crentes romanos, e por entender também que ele conseguiria algum fruto da sua pregação. Paulo tem plena consciência e plena certeza de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É isso que está aí nos versículos anteriores ao texto que eu li. Paulo vai dizer que o evangelho revela a justiça de Deus, de fé em fé, pois está escrito: o justo viverá pela fé. O evangelho então revela a justiça de Deus. Ele precisa ser proclamado. E agora, a partir do verso 18, que foi o verso que eu li nessa noite, ele começa a demonstrar a razão de ele ter anunciado a justiça de Deus. Porque veja bem, Paulo está dizendo que o evangelho reflete ou revela a justiça de Deus. A pergunta óbvia é: mas qual é essa justiça? O que ocorreu? Como é que nós compreendemos a justiça de Deus no evangelho? É por isso que Paulo começa o versículo 18 fazendo uma afirmação bem categórica aqui: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade dos homens. É uma afirmação forte do apóstolo Paulo. Por que Deus está irado? Como é que esta ira se revela? É sobre isso que o texto trata. São estas perguntas que este texto responde. O texto vai mostrar que a ira de Deus se revela do céu, porque o homem rejeitou o Senhor Deus. E eu quero que você atente mais uma vez para os versículos 18 a 21, dê uma olhada. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade dos homens, impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Perceba como Paulo então desenvolve esta ideia aqui. A primeira afirmação: Deus está irado com os homens. Se o evangelho revela a justiça de Deus, segue-se que houve alguma ofensa contra o Senhor Deus, ofensa essa que foi tratada na cruz do Calvário. O evangelho trata da cruz do Calvário. O evangelho mostra a bendita obra do Senhor Jesus Cristo em favor dos homens. Mas antes desta boa notícia, é preciso que o homem seja notificado. Deus está irado contra toda impiedade e perversão dos homens. Esses dois termos, eles vão tratar da rebelião do homem contra Deus. A ideia aqui é que o homem tem completa ausência de reverência, tanto para com Deus, quanto para com a lei do Senhor Deus. Essa rejeição começa quando, lá no Éden, no pacto das obras, Adão não dá ouvidos ao Senhor.
Adão, que tinha recebido ordens muito claras e muito diretas de Deus, resolveu seguir o seu próprio caminho. Resolveu fazer aquilo que ele entendia ser correto. E então, quando Deus diz: você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão dá ouvidos à serpente. Não há problema em comer. Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão como ele. A ameaça de Deus é falsa. Não haverá morte. O que haverá é liberdade. O que haverá é verdadeira libertação. Não haverá ninguém para dizer o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Adão dá ouvidos à serpente. Acontece a transgressão, o homem rejeita Deus, e todos aqueles que descendem de Adão já nascem nesta posição. E é por isso que Paulo faz questão de dizer que antes de Cristo todos nós éramos por natureza filhos da ira. É esta ira que está sendo tratada aqui no texto. É esta ira que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E Paulo mostra como que se dá esta rejeição. Essa rejeição começa no fato de os homens abafarem a verdade e preferirem a mentira. Ele diz: olha, Deus está irado contra os homens que detêm a verdade pela injustiça. A ideia é de alguém que abafa a verdade, coloca algo sobre ela e prefere agora dar ouvidos à injustiça ou dar ouvidos à mentira. Os homens trocaram a verdade pela injustiça, e Paulo lembra aqui da mesma verdade que vai ser expressa nos Salmos 14 e 51. Se você abrir a sua Bíblia, abra no Salmo 14, você vai ver que de início o salmista faz uma afirmação. Veja só: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Qual é o resultado disso? Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Veja que interessante. Os homens, segundo Paulo em Romanos, estão rejeitando a verdade, abafando a verdade e preferindo a injustiça. Estes homens fazem isso tentando eliminar da sua vida a lei do Senhor Deus. E é assim que o tolo ou o insensato procede. Eu tenho dito categoricamente aqui que eu creio que o ateísmo não tem um problema com a pessoa de Deus. O ateísmo tem um problema com a lei de Deus. Se você tem um vizinho, que é o exemplo que eu sempre dou, e esse vizinho você todos os dias vê na hora que está saindo de casa, cumprimenta: tudo bom, bom dia, boa tarde, quando volta para casa, mas não há interação, ele não se mete na sua vida. Se alguém perguntar: você tem algo contra o seu vizinho? Você vai dizer: é lógico que não, não tem problema nenhum. Mas se esse vizinho começar todo dia, na hora que você abrir a porta para ir trabalhar, dar uma espiada dentro da sua sala e disser assim: olha, acho que você devia mudar o sofá de lugar, não fica bom o sofá aí nesse lugar. Já pensou em trocar a cor da parede? Por que você não coloca um espelho aí para ampliar o seu apartamento? Já já esse vizinho que você não tem nada contra ele vai virar um chatão, certo? Eu falei: que cara enjoado, o apartamento é meu, a vida é minha. Como é que esse homem agora acha que pode se meter na minha vida? Quem deu autoridade a esse homem para se meter na minha vida? O problema não é com o vizinho, é com a atitude do vizinho de querer se meter na sua vida. De igual forma, o ateu não tem problema com Deus se Deus não falasse nada. O problema é que Deus exige dos homens santidade. O problema é que Deus tem uma lei que obriga todos os homens, conforme a nossa
confissão de fé, em todas as épocas, a se dobrar diante dessa lei. Qual é a maneira mais fácil, então, de rejeitar a lei? Dizer que Deus não existe. Porque se Deus não existe, não existe lei. É o que o salmista está dizendo. O insensato diz que Deus não existe. E o resultado, já que Deus não existe, eu ando pelos meus caminhos, eu pratico a iniquidade que eu quiser, eu não devo a ninguém. E aqui então Paulo está relembrando, partindo desse pressuposto e dizendo: olha, Deus está irado com os homens, porque eles rejeitaram a verdade de Deus e preferiram a mentira. Veja o que estes homens então vão fazer. Diz o verso 20: Deus se deu a conhecer aos homens, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Paulo está dizendo que Deus se mostra ao homem por meio da sua criação. E mais uma vez, Paulo não está inventando nada da sua cabeça. Se você prestou atenção aos textos da liturgia, você vai lembrar que Davi já disse isso há muito tempo. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, e então vem a parte que eu mais amo desse salmo. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A ideia é que a criação, mesmo não falando, grita ao homem: existe um Criador. Quando você olha e contempla a criação, é impossível não perceber que existe um Criador acima dos homens, poderoso. Se você acompanhou as notícias dessa semana, as fortes chuvas ali em São Paulo e o estrago que elas causaram, recentemente aqui no nosso estado também. Se você vai na praia e vê o mar revolto e as grandes ondas, imagine quem fez estas coisas. Imagine quem fez o mar, quem faz a chuva. A criação, meus irmãos, aponta para a glória de Deus, para o poder de Deus, para a bondade de Deus, que cercou o homem de benesses, árvores, ar, e tudo aquilo que nós podemos usufruir. Isso é bondade. Tudo isso são atributos de Deus. Bondade, o seu poder, a sua glória. Você percebe isso na criação, todos os homens percebem isso. E Davi, quando escreve o Salmo, vai dizer um pouco mais. Abra aí a sua Bíblia, no Salmo 19. Veja o que ele fala acerca desta revelação da criação. Depois de dizer que os céus proclamam a glória de Deus e que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, ele diz assim, no finalzinho do verso 4: aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A ideia é que o sol nasce e então ele começa o seu percurso como um grande herói. Todos veem, em todo
lugar. Não há quem possa dizer: eu não vi o sol, eu não sei nada sobre o sol, porque dia após dia o sol sai dos seus aposentos e começa a percorrer o seu caminho até a extremidade da terra. A ideia é que essa revelação da criação de Deus, ela é tão abrangente que ela torna os homens indesculpáveis, porque ninguém pode dizer: eu não conheço, eu não sei sobre um Deus. Pois é isso que Paulo está dizendo em Romanos. A ira de Deus se revela do céu, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Isso torna os homens indesculpáveis. No verso 21, Paulo amplia um pouco isso. Porquanto, por que Deus está irado? Deus se revelou, mas porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles estão vendo o seu poder, a sua glória, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Diante da criação, todos podem entender que existe um Criador. E o homem, diante de todo este conhecimento, ou tendo todo esse conhecimento, virou as costas para Deus. Não foi grato a Deus. Pelo contrário, rejeitou a verdade de Deus e preferiu os seus próprios raciocínios, o seu próprio modo de pensar. E é por isso que Paulo diz: eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, porque o homem rejeita Deus e agora passa a fazer as suas elucubrações. Os céus estão proclamando a glória de Deus, eles dizem: Deus não existe. O que houve foi uma explosão. Do que? Nada. Nada explodiu e virou tudo o que nós temos hoje. O que houve foi, não foi uma criação. O que houve, na verdade, foi uma evolução que começa lá na água e de repente tem um homem complexo como ele é hoje. Esse é o raciocínio falaz. Esse é o raciocínio nulo. Porque o homem não quer dar glória a Deus, mas ele quer explicar como as coisas acontecem. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? E o homem está o tempo todo atrás disso, de saber qual é o propósito da sua vida. Mas por rejeitar a Deus, eles se tornam nulos ou insensatos. E o seu coração está obscurecido, diz Paulo. A ideia é de algo que foi coberto pelas trevas. O coração não consegue mais enxergar, por isso falta entendimento. Deus está irado, porque o homem o rejeitou, mesmo tendo ele se revelado na criação. Meus irmãos, essa rejeição de Deus, ou a Deus, torna o homem tolo, cheio de especulações, especulando sobre coisas que a Escritura fala de forma muito clara, de forma muito categórica. Como eu disse, a própria tentativa de tentar explicar como tudo começou é uma tentativa de tirar Deus da história. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com ciência, dizem eles. E infelizmente muitos crentes acabam sucumbindo a essas explicações. Pessoas que já declararam crer em Cristo, já fizeram a sua profissão de fé, já foram batizadas, fazem parte da igreja, mas olham para a Bíblia e dizem assim: não. Quando a Bíblia fala de criação, quando a Bíblia mostra Gênesis, ela faz de uma forma
para explicar a homens que não tinham tanto conhecimento como nós temos hoje, como as coisas aconteceram. Mas o propósito não é dizer como foi feito, mas quem fez. E aí então, numa tentativa de juntar a afirmação da Escritura, que há um Criador que fez todas as coisas, com a explicação da ciência, eles vão dizer, olha, a Bíblia diz que foi Deus que fez, mas o processo foi pela evolução. O processo foi em bilhões de anos, porque a Bíblia não está se propondo a falar de como foi que isso aconteceu. É por isso que, dizem eles, você pode olhar para os dias da criação, cada um dos dias, e entender que cada um dos dias podem ter sido milhões de anos. O grande problema é que o autor do livro de Gênesis, que disse que no primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia Deus fez aquilo, também escreveu Êxodo. E quando ele escreveu o Êxodo e registrou o mandamento do dia de descanso, que é hoje, ele disse: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, o 7º dia é o descanso do Senhor, ou é o Shabá do Senhor. E por mais que alguns aqui talvez gostassem de descansar milhões de anos, nós sabemos que o descanso acaba hoje. Amanhã é dia de trabalho. Os dias são literais. Mas há muitos crentes que não veem problema em tentar harmonizar estas coisas. Do mesmo jeito que há muitos crentes que têm dado ouvidos àquilo que este mundo tem dito para tentar explicar a complexibilidade humana. E por que o homem faz aquilo que ele faz? Por que o homem se comporta desta ou daquela maneira? Por que o homem é tão egoísta? Por que o homem é tão orgulhoso? Então ele tem um transtorno disso, um transtorno daquilo, e ninguém vai na raiz do problema. Queda. Pecado. O seu filho não obedece a você, não é porque ele tem um transtorno opositivo, desafiador, é porque ele é pecador. E Deus colocou ele na sua família para que você o discipline e o discipule, e coloque no coração dele a lei do Senhor, e o leve aos pés de Cristo. Mas se você começar a achar que o problema do seu filho é TOD, não há redenção para isso. Mas os homens estão aí tentando explicar toda essa complexidade. Os homens estão aí perdidos, querendo saber qual é o propósito da vida humana. Os teólogos de Westminster sucintamente falaram sobre isso: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito. Ter alegria no Senhor por meio da obediência. E aí você tem o fenômeno de crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se comportando como ímpios e dando as mesmas respostas que os ímpios, contra os quais Deus está irado. Crentes que já foram libertos da ira de Deus, mas que estão raciocinando tais quais estes homens, contra quem Deus está irado. Explicar o pecado como se fosse desvio de conduta, transtorno, é uma dessas formas de tentar abafar a verdade. Com isso, os homens tornam-se cada dia mais envolvidos em suas especulações, estando na mesma condição dos que estão debaixo da ira de Deus. Mas eu estou falando isso para os crentes. Se há pessoas aqui que não são crentes, se porventura você veio hoje visitar a igreja, mas você ainda não creu em Cristo, a condição é a inicial que Paulo está dizendo aqui. E a exortação é grave. Deus está irado com você. Deus está irado com você e com todos aqueles que mesmo diante da revelação da criação, o rejeitaram e se tornaram nulos
em seus próprios raciocínios. Mas Paulo continua e diz que Deus está irado, porque este homem que o rejeitou, adorou a criação. A rejeição de Deus é o primeiro passo. Entretanto, Deus criou o homem constitucionalmente para adorar, e o homem não pode fazer outra coisa senão adorar. Estes homens tiveram conhecimento da criação, olharam, Deus se revela na criação, mas eles estão cegos. Eles não querem saber de Deus, e eles fazem um pouco mais. Veja o verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Veja, o homem rejeitou a verdade, se tornou nulo em seus próprios raciocínios, se vangloriou dos seus próprios raciocínios, mas esse tipo de raciocínio é na verdade loucura. Não faz o menor sentido. Alegando ser sábios, se tornaram loucos. A realidade é diferente da que estes homens percebem. E por que Paulo está falando que isso ocorreu? Veja o verso seguinte. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aqui há algo bastante interessante, porque Paulo já falou da revelação de Deus na criação, e aqui ele está remetendo aquilo que Moisés diz ao povo de Israel, quando Deus libertou esse povo do Egito. O povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito, 400 anos ouvindo as lendas do Egito, os mitos egípcios. Você já viu os deuses egípcios? Alguns são metade homem e metade bicho. Veja aí os deuses da mitologia. Eles adoravam sol, lua. E o povo de Deus, 400 anos ouvindo todas essas coisas. E quando Deus chama Moisés para libertar o povo, a pergunta de Moisés: eu vou me apresentar a esse povo, e eles vão perguntar: quem é esse Deus? O que eu digo para eles? Diga que o eu sou enviou você. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Moisés vai, liberta o povo, tira o povo do Egito. E agora, por meio do livro de Gênesis, ele vai tirar o Egito do coração do povo. O povo precisa de lentes novas. O povo que aprendeu sobre todo esse tipo de adoração pagã precisa compreender a verdade. E Moisés inicia Gênesis dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não há discussão, não há tentativa de provar com evidências. Há uma afirmação categórica: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou tudo. Deus criou os grandes luzeiros que Moisés sequer nomeia, como sol e lua, que eram adorados no Egito. E a ideia é: aquilo que vocês adoravam no Egito, essa loucura, aquilo que vocês adoravam no Egito foi criado por Deus. Foi Deus que fez os grandes luzeiros. Sabe para quê? Para que vocês dominem sobre eles. E se você olhar Gênesis, vai lá, capítulo 1, veja algo que se repete aqui nos versos 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. O homem dominaria sobre o quê? Está aí no texto: domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Ele vai repetir tudo: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. É como se Moisés estivesse dizendo: por que vocês estão adorando aquilo que Deus fez para que vocês dominem sobre eles? Pois é isso que Paulo está dizendo. A loucura do homem, volte lá em Romanos, é exatamente essa. Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus está irado, porque o homem rejeitou a Deus e se dobrou diante da criação. Se tornou idólatra. Eles precisam explicar como as coisas acontecem. Deixar o Deus de toda a glória e voltar-se para a criação é extrema loucura. Mas é o que acontece com o homem que não dá ouvidos ao Evangelho, à lei do Senhor, à Escritura, que fala de forma muito específica quem é Deus, o que Ele fez enviando o Seu Filho ao mundo, para salvar os pecadores que o rejeitaram lá em Adão, e que continuamente continuam rejeitando a Deus, dia a dia, preferindo os seus próprios raciocínios. E é por isso que toda a criação torna o homem indesculpável. Ninguém poderá chegar diante de Deus alegando que não sabia de Deus, porque os atributos de Deus estão aí. Entretanto, a criação ela não pode revelar a Deus de forma salvífica. A criação de Deus, a revelação geral, sem a revelação proposicional, ou seja, sem a palavra de Deus, leva à idolatria. A criação mostra que existe um Deus, mas não diz quem é esse Deus. É a Escritura que diz quem é esse Deus. É por isso que lá no Salmo 19, depois de descrever a criação, Davi, a partir do verso 7, começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A criação não restaura a alma. Deus restaura a alma. E é interessante como o homem inverte essas coisas. Dia desses eu estava ouvindo a CBN e eles levam profissionais às vezes para falar algumas coisas. E aí estava se falando de ansiedade e de como o homem pode lidar com a sua ansiedade. E então você vai ter na sua casa um cantinho onde você vai colocar terra, plantar uma plantinha, pisar na terra, porque o contato com a terra vai tirar a sua ansiedade. É a criação tentando tratar do homem. Não, é a lei do Senhor que restaura a alma. Nós sabemos que há benefícios na criação, mas a restauração da alma se dá por Cristo Jesus, pela transformação do coração pecador, para que ele agora enxergue o seu Redentor. O que passa disso é o que Paulo está dizendo aqui, isso é loucura. E Deus está irado, porque o homem está adorando a criação. Há aqueles que não entendem, por exemplo, como é que Deus pode condenar pessoas que estão tão longe e que nunca ouviram o Evangelho. A resposta de Paulo está aqui. A criação os torna indesculpáveis. Indesculpáveis. Mas as pessoas dizem: não, eles não podem ser condenados se eles não ouvirem sobre Jesus Cristo. E quem faz esse tipo de afirmação não pensa nas implicações disso. Porque se isso fosse verdade, se a ignorância quanto ao Evangelho levasse o homem a ser salvo por inocência, a melhor estratégia a fim de salvar os homens não seria
ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Seria, não fala para ninguém. Porque se eles souberem e rejeitarem, eles estão condenados. Mas se eles não tomarem conhecimento, Deus vai salvar pela inocência. Não. O sol todo dia está nascendo e se pondo. Todos veem, eles estão condenados. Deus está irado com os homens, porque Adão o rejeitou, seus descendentes continuam continuamente rejeitando, mas eles não conseguem ficar sem adorar, e eles se voltam para adorar a si mesmos e para adorar a criação. A loucura da idolatria, ela é notada de forma muito clara quando então os ídolos falham. Acabou o dinheiro, acabou a alegria, acabou o casamento, acabou a vida, perdemos alguém querido, não há mais razão para viver. E note que são todas coisas boas dadas por Deus: dinheiro, família, entes queridos, mas que não podem ser colocados como a razão da vida. Porque quando elas são elevadas a essa categoria e nós vivemos em prol destas coisas, em vez de viver para Deus, quando estas coisas nos são tiradas, o desespero vem. Porque a idolatria é loucura. Então veja, Paulo apresenta razões aqui para Deus estar irado. O Evangelho revela a justiça de Deus. Por que Deus precisa exercer justiça? Porque o homem se rebelou contra ele. Deus está irado, porque ele se rebelou, o homem virou as costas para ele e adorou a criatura em lugar do Criador. Qual foi a consequência disso? Desta atitude humana, Deus julgou os homens, entregando-os a si mesmos. E é isso que Paulo vai começar então a mostrar a partir do verso 24. Veja o verso 24. Por isso, ou seja, porque Deus se revelou e o homem o rejeitou e adorou a criação, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Veja o verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus então agora entrega estes homens à sua loucura. O pecado não se restringe à questão da sexualidade, meus irmãos. Nós sabemos, e isso vai ser dito já já. Aguente um pouquinho. Mas o que Paulo está mostrando aqui é que os pecados sexuais, sobretudo o que ele está falando aqui da homossexualidade e da mudança do modo natural de se relacionar homem e mulheres, ou a sodomia, tudo isso é Deus entregando os homens à sua loucura. E eles recebendo o castigo da sua loucura neles mesmos. Mas é isso mesmo? Compare aí os lugares onde há paganismo e você vai ver como as questões da sexualidade estão envolvidas nisso. Você vai ter na escritura isso. Prostitutos cultuais. A pessoa ia a um templo e se prostituía no templo como forma de adoração. Veja isso no panteão greco-romano e na quantidade de imoralidade sexual advinda disso. Porque o paganismo implica em perversão. Porque o homem rejeita a lei de Deus. Não há limite
e ele faz aquilo que satisfaz o seu coração, que é insaciável. Como diz o livro de Provérbios, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Mas isso é verdade também em relação aos outros pecados. Quem ama o sexo, jamais dele se farta. E é por isso que você vê poligamia. Daqui a pouco o camarada enjoou de tanta mulher e ele parte para se relacionar com homens. Daqui a pouco são homens e mulheres juntos. E as perversões várias, inclusive com animais. Quando você vai para a lei de Deus, você vê Deus estabelecendo o casamento e o sexo, bênção de Deus dentro do casamento. E nos outros livros, Levítico, Deuteronômio, a condenação de Deus para todo tipo de relacionamento que não esteja dentro do contrato de casamento. E é por isso que o adultério vai ser denunciado, o bestialismo será denunciado, tudo isso denunciado. Olhe para os nossos tempos e cada dia os homens inventam coisas mais absurdas. Eu me lembro de um cantor brasileiro que se dizia roqueiro, que foi uma vez à entrevista no programa do Jô Soares, anos atrás. E Jô Soares perguntou da sua inclinação sexual, porque nem tinha esse tipo de linguagem que a gente tem hoje. E ele falava já naquela época que ele era pansexual. E Jô Soares perguntou, mas o que significa pansexual? Falou, eu me relaciono com tudo. Com mulher, com homem, com cadeira, com sofá. Isso é uma loucura. Mas é loucura. E é por isso que Paulo está falando de homens deixando o contato natural da mulher e se inflamando uns com os outros. E as próprias mulheres deixando as relações naturais por outra contrária à natureza. Tudo isso é o que Paulo está chamando aqui de imundícia ou impureza, que vem dos desejos desordenados do coração obscurecido pelo pecado. Como eu disse, Paulo está falando primariamente da impureza sexual, quando ele diz que eles desonraram os seus corpos entre si. Ele fala mais, verso 26, Deus os entregou, veja a linguagem, a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Paulo chama de torpeza quando os homens se inflamam mutuamente em sua sensualidade. E no verso 27 fica categórico que tudo isso é ira de Deus contra os homens que o rejeitaram. Eu vou ler de novo. Recebendo em si mesmos a merecida punição para o seu erro. Entretanto, veja só, eu falei que Paulo está falando principalmente da perversão sexual, mas o pecado não se restringe a isso. É por isso que Paulo fala no verso 28, mais uma consequência: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Veja que interessante, rejeitaram a verdade, preferiram os seus próprios raciocínios, e Deus falou, ande pelos seus raciocínios. O problema é que tudo isso são coisas inconvenientes. Eles agora se tornam os seus próprios juízes. Veja que pecados são esses? Verso 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio,
contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento de Deus, insolência, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais. Tudo isso aqui, além de insensatez, perfídia, falta de afeição natural, falta de misericórdia, tudo isso é fruto da rejeição de Deus e do caminhar pelo seu próprio coração. Por que os nossos filhos já nascem desobedientes? Você não precisa ensinar o seu filho a desobedecer você. Ele vai desobedecer. Porque esse é o resultado da queda. Por que os homens são tão cheios de si? São maliciosos, são homicidas. Pastor, mas não é todo mundo que é homicida, né? Bom, segundo o critério de Jesus, quando você se ira de forma injusta, você cometeu assassinato. Bem-vindo ao time dos homicidas. Todo mundo aqui já matou. Talvez alguns mataram até em sequência. Isso é fruto da queda. Isso é fruto de uma mente que está distante de Deus, ou a uma disposição mental reprovável. Agora, Paulo está explicando por que Deus está irado e qual foi a consequência da ira de Deus contra o pecado. Mas ele já disse que ele não se envergonha do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo quer a ajuda dos romanos a fim de proclamar esse Evangelho, a fim de que homens se rendam a Deus, e ele vai mostrar tudo isso em Romanos, para chegar lá no capítulo 12, e dizer, sabe o que? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, esse aqui, que foi entregue para ser desonrado, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estes homens não foram entregues para desonrarem os seus corpos, pois em Cristo eles apresentam os seus corpos como sacrifício vivo e santo e agradável. E Paulo vai falar de muitas implicações mais à frente da transformação do Evangelho, mas não é só isso. Paulo vai dizer, e não vos conformeis com este século, com o seu raciocínio nulo, este mundo que está distante de Deus e que rejeitou a lei do Senhor e que pensa de acordo com as concupiscências do coração. Não se deixe dominar por isso, não se conforme com isso, antes transformai-vos pela renovação da mente. Estes homens que foram entregues a uma disposição mental reprovável, em Jesus Cristo têm a mente transformada para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que foi rejeitada por estes homens lá no início. As palavras de Paulo são bastante duras, quando ele diz, Deus está irado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Mas Paulo apontará para a solução para tudo isso. O homem que se tornou nulo em seus próprios raciocínios precisa morrer para si mesmo, precisa negar-se a si mesmo, precisa, pela fé, abraçar Cristo, a fim de viver uma vida diferente, porque o padrão vai ser sempre o mesmo. Quando os homens negam a Deus e a sua lei, eles agem de acordo com as suas paixões, eles são entregues a si mesmos. Então todo tipo de impureza sexual procede disso,
toda a lista de pecados aqui, que se eu fosse me deter em um por um, a gente podia ficar aqui o ano todo, só falando de como nós pecamos dessa forma. Mas em Cristo Jesus, o homem que foi chamado para ser santo, pode ser transformado ao ter a sua mente renovada. E Paulo termina essa sessão mostrando que estas coisas, elas não são somente ruins se forem feitas. Veja só, ora, verso 32, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo está falando que não é ruim somente fazer, apoiar quem faz é igualmente terrível. E quando a igreja fecha os seus olhos, hoje pela manhã a gente falou um pouco sobre isso, para os pecados, a igreja não está cumprindo o seu papel de fazer o que Paulo está querendo fazer aqui. Não se envergonhar do Evangelho, por crer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Porque se você está aqui nessa noite e não conhece a Cristo, você é culpado de todos esses pecados. O fim deles é a morte. Cristo morreu no lugar de pecadores. Aqueles que estão aqui e que já estão em Jesus Cristo não irão morrer, porque o castigo por essas transgressões recaiu sobre Cristo na cruz do Calvário, de modo que agora Deus olha para os seus filhos e os vê perfeitos como Cristo é perfeito. Não importa se outrora você viveu em transgressões, cometeu pecados terríveis como esses, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Nós estaremos diante dele sem culpa, sem temor. Mas se você ouve o Evangelho e rejeita o Evangelho, se você rejeita Cristo, tema. O dia do Senhor, que será um dia glorioso para os crentes, será um dia terrível para você que não tem a Cristo. O texto mostra que Deus está irado, porque os homens o rejeitaram, abafando a verdade e preferindo a mentira. Os homens se voltaram para os ídolos. Deus entregou os homens a si mesmos, e a menos que eles creiam no Evangelho, o fim disso é uma condenação ainda mais terrível, porque esse primeiro juízo não se compara ao inferno. A razão então para Paulo querer pregar o Evangelho: Deus não está sendo glorificado. E eu queria que você saísse daqui lembrando disso. Pastor, eu conheço pessoas que estão numa situação terrível assim, e estão sofrendo. Essas pessoas precisam ser salvas. Note que a preocupação primeira de Paulo não é: nós temos que pregar o Evangelho porque os homens estão indo para o inferno. Ele está dizendo: tem que pregar o Evangelho porque Deus não está recebendo a glória devida. É por isso que ele está irado, porque o homem não está dando glória a ele. Nós pregamos o Evangelho para que mais homens deem glória a Deus, e o efeito colateral disso é a salvação, é a bênção de não experimentar a terrível ira de Deus. Mas a motivação primeira é com o Senhor de toda a glória. Os homens precisam de redenção, a fim de dar a glória devida ao Deus de toda a graça. É por isso que você precisa pregar o Evangelho, proclamar a Cristo, porque ao nosso redor, todos os dias, há pessoas que estão debaixo de tamanha condenação.
liberto por Cristo, viva de modo santo. Paulo fala isso no começo do Evangelho. Vocês foram chamados a ser santos. E que esse modo de vida, junto com a proclamação da palavra, traga aqueles que são de Cristo aos pés do Redentor, a fim de que a família de Deus aumente, a fim de que Deus receba a glória devida ao seu nome. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Creia nisso, testemunhe disso, a fim de que os homens deixem os ídolos e se voltem para o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor.